Oi, pessoal, tudo bom? Estamos aqui agora para o nosso vídeo número 4 e tô eu acompanhada de um cafezinho, depois aí do bolo, o pessoal me fornecendo um cafezinho para dar uma acordada, já que a gente está quase no meio dos nossos vídeos. E o que a gente vai falar nesse nosso vídeo 4? A gente vai falar sobre quando, como e onde realizar questões. E além disso, a gente vai falar sobre caderno de erros e controle dos erros. Bora lá? Eu sei que a maioria de vocês não faz nenhuma coisa nem outra, quiçá resolve questões, realiza questões. Então, primeira coisa, pessoal, onde a gente vai fazer questões, a gente já falou no decorrer dos vídeos anteriores, que aí na plataforma a gente vai fazer questões onde você mais se identifica. Então, tem gente que se identifica mais com o Tec Concursos, tem gente que se identifica mais com o que concursos. Estou dando exemplo sem nenhuma propaganda. Eu, Mari, me identifico mais com o que concursos, mas eu deixo bem à vontade cada um de vocês para fazer. Mari, tu considera que é melhor a gente pagar e fazer numa plataforma ou é melhor a gente imprimir as provas? Para ficar mais rápido o conhecimento e para que a gente também aproveite melhor o tempo, as plataformas de questões ainda considero como a melhor alternativa. Por quê? Porque nos dão a possibilidade de tão logo a gente termine as questões, a gente consegue ver no decorrer, ali embaixo das questões, os comentários a respeito. Então facilita para que a gente consiga aprender e apreender o conhecimento e correr lá para a letra da lei, para marcar aquilo que a gente acertou porque chutou ou porque errou. Se liga, porque essa daí é a dica que vai permear esse nosso vídeo número 4. E aí, pessoal, como eu falava no vídeo 3, a gente sempre vai abrir o nosso estudo fazendo questões. E por que a gente faz essas questões prévias? Todo mundo me pergunta e tem até um aluno que disse assim, Mário, eu peguei essa manhã contigo e nunca mais larguei, nunca mais perdi. A gente tem dois momentos para realizar questões. Ou a gente faz as questões no início, ou a gente faz elas no final, ou a gente faz, por exemplo, uma vez por semana. O que vai mudar não significa que eu fazer questões eu vou inibir ou não vai ser necessário que eu faça questões ao final ou não vai ser necessário que eu faça questões no final de semana. A ordem aqui, a lógica, ela é diferente. Quando eu faço questões antes de eu estudar a matéria, seja na lei seca ou seja na doutrina, as questões prévias, elas têm um intuito de nos trazerem uma baliza daquilo que nós vamos estudar, de nos trazerem um norte, ou seja, o que está sendo pedido, como está sendo pedido, quais os artigos e quais os conteúdos estão sendo mais pedidos. E além disso, elas nos traz a possibilidade da gente colocar conhecimento de uma forma não linear. Ou seja, não significa que eu tenha que ter estudado a matéria para depois ver a questão para aquilo fazer sentido. Então, eu me permito aprender com essas questões prévias o estudo do conteúdo. E ainda, além disso, eu fazer questões posteriores ao meu estudo, eles nos trazem uma outra forma de conhecimento, ou seja, a questão posterior, ela nos traz o que nós chamamos de controle do conhecimento, uma aferição daquilo que a gente estudou. Então, vamos supor que eu não conheço o assunto, como a gente comentou ali no vídeo número 3, licitações, eu tenho dificuldade, eu faço questões para abrir, eu vou ter ali uma baliza do que está sendo mais pedido nas questões e eu faço questões para encerrar, para ver se eu realmente aprendi aquilo que eu estudei. Mari, a pergunta que todos os alunos me fazem, eu não quero mais fazer questões no início. Eles primeiro me afirmam, eu não quero mais fazer questões no início, porque eu tô só errando, isso daqui não funciona, o que eu faço? Gente, as questões no início não são para vocês acertarem. As questões no início são para vocês colocarem conhecimento, introjetarem o conhecimento. Então esqueçam, questão no início não é para acertar, não é simulado. Questões ao final, sim. Se eu estudei um conteúdo, chegou ao final e eu acertei 30%, alguma coisa está errada. Então, questões no início, se eu acertar 30%, 40%, até 50%, tranquilo. Se questões ao final, já o meu índice de acertos ele tem que subir. O motivo pelo qual eu faço questões antes ou depois do conteúdo é que muda. Previamente ao conteúdo, então, é para eu abrir, ampliar os meus horizontes. Posteriormente ao conteúdo, é para eu aferir se aquilo que eu estudei está ok. E aí vocês podem me perguntar, Mari, eu vou fazer um concurso que ele é para Sebrasp, a banca é Sebrasp. Eu faço só questões da banca Sebrasp? Não. Por que não? Porque vocês vão se dar conta que não raro o que acontece. Conteúdos que estão sendo pedidos pela Sebrasp também estão sendo pedidos pela FGV, pela FCC, pela Consulplan, pela IBAD,
pela Fundatec. O que muda é a forma e a profundidade com que aquele conteúdo está sendo pedido. Por quê? Porque nós temos uma gama de conhecimentos tradicionais, então vocês vão ver que o edital de vocês sempre ele vai ter em torno de 60% de conteúdos tradicionais, e esses conteúdos tradicionais eles vão estar presentes em todas as provas, e os outros 40% aí do edital e da prova, eles vão nos trazer novidades legislativas e novidades jurisprudenciais. E a Boa Banca, ela vai dividir uma prova em questões fáceis, médias e difíceis, porque ela tem que diferenciar o candidato e ela também tem que levar aí um pouquinho aquele ponto de corte. Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai filtrar questões por banca, mas a gente vai sim poder filtrar por cargo ou por nível de escolaridade. Então, se eu vou fazer um concurso para analista, por exemplo, ou estou estudando para um concurso de analista, o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá no site que eu vou fazer as questões e eu vou filtrar banca, não, vou filtrar cargo, analista, posso filtrar também os cargos acima de analista, como acima, por quê? Porque são os cargos de maior complexidade, maior remuneração, como procuradorias, promotorias, magistratura. Então, vamos filtrar isso ou ainda vamos filtrar apenas questões de nível superior, sem filtrar bancas, eu vou estudar para analista. Se eu for estudar para técnico, o que eu vou fazer? Vou filtrar questões de técnico, nível médio, nível superior e analista. Então, essa é a dica que eu tenho para dar, não filtrar banca. Quando chegar perto da prova, aí sim, vocês podem fazer essa triangulação, esse afunilamento. E aí, mais perto da prova, a gente pode, então, fazer essa escolha da banca. Então, vou pegar só FGV, só FCC, posso fazer isso também. Em regra, a gente não filtra a banca, porque a gente vai ver que esses conteúdos estão se repetindo. E agora, pessoal, além disso, o que eu quero trabalhar com vocês? Quero trabalhar duas coisas. O caderno de erros e o controle dos erros. O que é, Mari, esse caderno de erros que tu fala tanto lá no teu Instagram, os teus alunos falam tanto, questionam tanto? O que é isso? Quando a gente faz questões, eu sugiro que vocês abram. Vocês podem abrir um arquivo do Word geral ou vocês podem abrir um arquivo do Word para cada disciplina. E aí, o que a gente vai jogar, o que a gente vai colocar dentro desse arquivo do Word? A gente vai colocar o cabeçalho da questão e vai colocar a resposta correta. Mas quais questões, Mari? Todas que eu fizer, preferencialmente aquelas questões que a gente errou e aquelas questões que a gente chutou certo. Muito cuidado com o chute certo, porque a gente se engana, a gente acha que está sabendo, mas chutar certo não significa que a gente saiba. Então, a gente vai jogar isso dentro do caderno de erros e vai colocar embaixo ainda aquilo que a gente não pode esquecer. Podemos transcrever o artigo, que é a resposta da questão, ou a súmula, ou a jurisprudência. Podemos fazer uma esquematização daquilo que nós não podemos esquecer dali para frente. E por que é tão importante esse caderno de erros, Mari? Porque esse caderno de erros ele vai nos permitir ter um material para que nós revisemos às vésperas da prova e também continuamente. Além disso, tem alguns alunos que estão gostando de jogar, então, essa resposta das questões, essas questões erradas ou chutadas certas, dentro de aplicativos comuns que os alunos gostam muito, que é o Anki. Porque o que acontece? Depois o próprio aplicativo embaralha, tem uma possibilidade ali de embaralhar esses conhecimentos, esses assuntos, e vocês tentarem resolver e ver se conseguem acertar a resposta do cartão ou ainda apenas passar a leitura revisando. Então é uma boa sugestão também. Eu ainda gosto do Word num primeiro momento e o Anki num segundo. Se vocês ainda não estão familiarizados com o caderno de erros no Word, comecem pelo Word e num segundo momento usem o Anki ou algum outro aplicativo de revisão. Se chamam esses aplicativos de cartões de memória, flashcards, para que vocês consigam então baixar. Procurem por versões gratuitas que vocês vão estar bem servidos sem a necessidade de efetuar o pagamento aqui. Além disso, pessoal, o que a gente tem? Além desse caderno de erros, a gente tem o controle de erros. E quando que o controle de erros ele é importante? O controle de erros ele é importante em língua portuguesa e quando nós fazemos provas como se fossem simulados. Essas provas elas podem ser feitas
apenas no final de semana, num dia único. Podem ser feitas de maneira picada, quebrada, 50 questões no sábado, 50 no domingo, ou ainda elas podem ser feitas no decorrer da semana, 20 questões segunda, 20 terça, 20 quarta, 20 quinta, 20 sexta, para fechar 100 questões. E aí é super importante que nós tenhamos um comparativo. Eu abro um Excel, eu abro um Word e coloco lá. Hoje, 21 de janeiro, por exemplo, eu fiz a prova da FGV para analista do TRT do Tribunal X e eu acertei tantas questões em português, acertei 9 e eram 10, eu acertei 5 em administrativo e eram 10, eu acertei 8 em constitucional e eram 10 e assim sucessivamente. E a cada prova que eu faço, eu vou marcando o número de erros e o número de acertos a fim de que eu tenha esse comparativo depois. Então, isso é super importante, assim como se o curso que vocês estão fazendo, o cursinho, ofertar simulados ou se vocês comprarem simulados. Façam à mão, façam no Word, em algum lugar, mas façam, registrem. Mari, vale deixar anotado só na frente da prova? Não, não vale. Porque depois vocês não vão jogar todas as provas em cima da mesa para ficarem comparando. É legal que a gente tenha essa possibilidade de visualização para a gente aferir onde que a gente vai estudar mais, ou o que a gente vai estudar mais, ou o que a gente vai estudar menos ao final. Para mostrar para vocês, a gente vai deixar aqui no final desse nosso vídeo um PDF para que vocês consigam ver aí um exemplo de caderno de erros, para que vocês consigam fazer sozinhos em casa e tenham aí um parâmetro para balizar o que colocar nesse caderno. Tá bom, pessoal? Um super beijo, fiquem bem e a gente se vê aí no nosso vídeo número 5, em que a gente vai falar sobre súmulas e jurisprudência. Até mais!